Pessoal, próximos itens aí do nosso checklist fazer indicações de projeção dos beirais, né? Aí tem uma indicação textual também que a gente vai fazer e indicação de vazios. Então esses dois itens envolvem o desenho de linha de anotação também, linha de detalhe. Então vamos fazer com linhas, mas para a gente identificar o beiral tem um macetezinho interessante, que é o seguinte: a planta do terceiro piso, eu estou vendo aqui, né, a gente já viu que tem a faixa de vista, que é uma coisa que vocês vão ter que depois dar uma conferida nas plantas de vocês, ver como é que está configurado a visibilidade. Então aqui eu estou com a planta do terceiro piso, né, com o plano de corte a 1,5 m, e eu estou enxergando até o nível do segundo piso. Em plantas de pavimento básico, assim, né, o ideal é a gente enxergar o contexto daquele pavimento, né, dependendo se precisar mostrar alguma coisa abaixo, né, se isso for importante no projeto, a gente pode alterar aqui a profundidade da vista, né, enxergar mais abaixo, a gente pode escolher até qual nível. Então isso é a faixa de vista. Agora a gente tem uma opção também, eu vou fazer a projeção do telhado, o telhado está acima. Então como é que eu vou saber a referência do telhado? Tem um item aqui da barra de propriedades da planta, que é a subjacência. Então eu posso fazer uma sobreposição de uma outra planta, e aí eu vou enxergar essa sobreposição junto aqui com o meu desenho. Então eu estou colocando aqui o nível base, o quarto piso, o que eu quero ver aqui é a cobertura. Então estou pondo aqui para eu enxergar como subjacência do quarto até a cobertura, e aí eu começo a ver isso mais clarinho, né? Tom de cinza, e eu consigo ver o telhado sobreposto ao desenho. Isso é uma coisa que a gente faz, né? Usa e depois desfaz, a gente pode depois desligar. Então eu estou vendo aqui o telhado, e aí eu posso fazer uma linha de anotação usando o telhado como base. Eu vou fazer uma linha de detalhe. A linha de projeção é uma linha tracejada, então eu vou ter que escolher o estilo de linha. Aí aqui, desses que estão criados para você, vai ser a linha de projeção, para fazer a projeção da cobertura. E aí a gente pode fazer o seguinte: tem esse selecionar linhas, que ele vai criar uma linha a partir de uma linha existente, né, do modelo ou de desenho. E eu posso bloquear essa linha. Esse bloquear, na hora que eu clicar numa das linhas do desenho, ele vai já vir com esse cadeadinho travado. Então o que é isso, né? Só para vocês entenderem o porquê de eu fazer isso. Então eu tenho uma linha tracejada. Se eu for lá na cobertura e, porventura, modificar o tamanho desse telhado, né, se eu crescer esse telhado ou diminuir ele, era isso que eu queria fazer. Vamos ver se eu vou acertar o telhado aqui, né? Se eu modificar o tamanho desse telhado e voltar lá na planta do terceiro piso, eu escolhi o telhado errado, ó, ele não acompanhou. Então vou fazer de volta aqui, ó. Dá para fazer esse cadeado de uma outra forma também. Vou apagar aquela original. Ele não acompanhou porque a gente fez vários telhados, né, com o mesmo perímetro. Então vamos lá de novo, ó. Linha de detalhe, projeção, selecionar linha. Bloquear. Agora vai dar, quer ver? Então se eu voltar lá na cobertura e reduzir isso aqui novamente, essa linha vai acompanhar. Ó. Então esse cadeadinho ele faz isso, ele vincula um elemento do modelo, né, do projeto, com um outro elemento qualquer. Pode ser duas linhas, pode ser uma linha com outro objeto modelado, pode ser, né, uma parede com um pilar. Sempre que eu usar
essa ferramenta, né, de selecionar a linha e travar, ou se eu fizer alinhado, né, eu poderia fazer também uma linha aqui, ó, desenhar uma linha qualquer e alinhar a ferramenta de modificação, usar o Align, alinhar, e aí eu poderia pegar uma referência, selecionar a linha, e aí ele sempre dá essa opção do cadeado, eu posso travar o cadeado, e aí vai fazer a mesma coisa. Então acho que para algumas situações é legal usar isso, para outras nem tanto. Então deixa eu vou desfazer aqui o que eu fiz, só para poder voltar ao que era. E aí vou fazer as linhas de novo. Para vocês saberem exatamente qual o telhado que vocês estão pegando, né? Olhem aqui embaixo, ó. Essa barra inferior do lado esquerdo, aqui no canto inferior esquerdo, ele sempre vai mostrar o item que está sendo selecionado. Então vocês podem ir com o Tab, alterando o item, né? Quando tem mais de um item sobreposto, ele vai fazendo essa alternância. Então eu quero pegar o telhado básico, e aí vocês vão fazendo todo o perímetro da cobertura. Então vão sempre observando ali embaixo se ele está pegando do telhado básico mesmo, ou se ele está pegando, né, algum eixo de parede cortina ou parede de um outro elemento aí. Então eu fiz o contorno aqui das linhas. Depois que eu terminar de desenhar essas linhas, eu vou lá e vou desligar a subjacência. Marco aqui nenhum e aplico, ele some e as linhas continuam ali, ó. E aí sempre que a gente tem uma projeção, né, uma linha tracejada indicando a projeção de algum elemento, principalmente no telhado, né, a cobertura, que eu estou indicando que tem uma parte coberta aqui, eu vou ter que indicar com um texto também o que é esse elemento. Então, para criar um texto, também lá dentro do menu Anotar, Texto, vocês vão ter aqui algumas, né, pode criar outros tipos de texto aqui. Nós temos aqui só o de 2 milímetros, que é a régua 80, né? E aqui eu vou escrever projeção do telhado, né, projeção da cobertura, projeção do beiral. E esse texto ele pode ser bem redundante, não tem problema. Eu tenho que identificar todas as linhas. Aí dá para marcar aqui a opção múltipla. Faço um primeiro e vou replicando ele para identificar todas as linhas do modelo. Aí esse aqui eu vou girar. Tem a ferramenta de girar. E aí vocês vão identificando. Eu gosto até de pôr mais no meio, assim, ó. Que aí a gente tem a identificação do que está sendo indicado ali por aquela linha tracejada. O outro item do checklist, semelhante, a gente vai precisar fazer uma linha também, é a indicação do vazio. Então aqui eu tenho um vazio, aqui eu tenho um vazio. Então essa linha, esse X do vazio é importante para indicar que esse pedaço aqui não tem piso, né? Então as pessoas não podem pisar ali. Então, a mesma coisa, anotar linha de detalhe, só que aqui eu vou escolher um outro estilo de linha. Então eu vou pegar uma linha, essas linhas de indicação de vazio são sempre linhas finas. Então eu vou pegar aqui P01, né, a linha 01,
pena 0,1, esse P01 é de pena 0,1, então 0,1 milímetro. E aí vou desenhar a linha e vou fazer um X. E a gente indica também um texto indicando aqui, além do X, indico que isso aqui é um vazio. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Linha de detalhe. Confere o estilo de linha. E faz o X. E indica que ali é um vazio. Copia aí o texto já existente. Indica o vazio. Acho que não vai dar certo copiar aqui, não vai ser do mesmo tamanho, né? Já vou copiar o outro texto para cá e desenhar a linha também. Linha de detalhe. Indicando aí um vazio. Acho que são esses itens que a gente tem nessa planta, né? Depois a gente vai ter que fazer a projeção também, né, do pavimento superior lá no pilotis. Aqui a gente vai ter que limpar algumas coisas. Esconder esse desenho do CAD. Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, indicar as projeções, indicar também a projeção do vazio que está acima. Então eu posso fazer aqui a subjacência, vou enxergar do segundo até o terceiro, acho que e aí quando eu vou fazer uma indicação de um vazio que está acima, eu vou fazer ele em linha tracejada. Então, vou fazer ele com a linha de projeção e indico esse vazio aqui também. E coloco um texto. E aí eu escrevo projeção de vazio. Então, aqui eu estou indicando que o vazio está no teto, não no piso, né? A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Né? Aí façam também. Aí aqui tem, no caso do pilotis, a gente teria a projeção do pavimento superior, né, do limite do pavimento superior, vai coincidir com a linha do piso. E aí é bom indicar também a projeção do beiral. Aí assim, poderia fazer o mesmo processo, né, mudar aqui a subjacência para eu enxergar lá a cobertura. Né, porque do quarto piso até a cobertura, ele muda. É o que está sendo visualizado. E poderia fazer a mesma coisa. Ou eu posso ir lá na planta do terceiro piso, seleciono, aperto o Tab aqui, ó, só paro o cursor em cima da linha, aperto o Tab, ele vai selecionar uma cadeia de paredes ou linhas, né? Nesse caso de linhas. E aí eu posso copiar, né, o Ctrl C, vou copiar para a área de transferência e vou lá no pilotis e vou... Aí está lá dentro de modificar, né? Ctrl C é igual, mas o Ctrl V, né, as opções de colar no Revit, tem todas essas. Ó. Então tem o colar da área de transferência normal, como de qualquer outro programa, e tem algumas opções mais personalizadas. Né? Então alinhado com vistas selecionadas. Então se eu quiser copiar essas linhas que eu, né, colar essas linhas que eu copiei, em várias plantas ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar aqui em todos os níveis que eu quero fazer isso. Ou alinhado com a vista atual.
ou alinhado no mesmo lugar, né? Eu posso ter tirado um elemento, recortado, e eu quero colar ele de volta no mesmo lugar por alguma razão. Então eu vou aqui alinhado com a vista atual, ele coloca as linhas exatamente no mesmo lugar. Na hora que eu troquei a subjacência aqui, eu vi um detalhe. Ó. Quando a gente vai fazer a projeção acima, além do X, a gente vai ter que fazer a linha do contorno desse vazio. Então eu teria que voltar aqui a subjacência, né? Do segundo até o quarto, até o terceiro. E desenhar a linha fechando o perímetro aqui também. Então vou desenhar um retângulo. Aqui eu vou desenhar um outro retângulo. E aqui um outro retângulo, indicando essas projeções de vazios. Depois eu desligo a subjacência. Não esqueçam de desligar a subjacência, tá, gente? Porque senão fica os desenhos sobrepostos e aí fica confuso, não dá para entender, fica uma informação muito truncada. Então, né, agora apareceram essas linhas tracejadas aí também do vazio.